Boa tarde, igreja, graça e paz. O pastor jogou um abacaxi. Às vezes, né, um abacaxi, quando vem do Senhor, isso daí é um abacaxi doce, né? E um pouquinho diferente do habitual, de já abrir num texto base, eu vou mencionar alguns textos durante a palavra aqui, então não vou usar necessariamente inicialmente um texto base só para referir. Deixa eu só pôr aqui rapidinho. Pronto. Então vamos lá. E é exatamente dessa forma, como está aqui no meu rascunho, né, da pregação, que meditando essa semana, né, durante essa semana, principalmente depois da terça-feira, quando eu recebi um convite ilustre do pastor sobre a possibilidade de eu estar trazendo a palavra para os irmãos nessa noite. E aí eu fui perguntado, né, se podia levar, né, nesse domingo, e na hora, né, no momento, talvez o pastor tenha até estranhado, porque ele mandou uma mensagem lá por WhatsApp. Eu demorei alguns segundos, alguns minutos, eu não lembro exatamente, para responder um simples sim. Sim, eu estava atarefado naquele momento. Essa semana foi uma semana bem atarefada, bem intensa, né, de atividades seculares do trabalho em si. E aí eu respondi simplesmente assim. E aí, né, durante a semana, Deus, assim, de uma forma direta, assim, Deus foi me mostrando aos poucos, porque passou a terça, foi passando a quarta-feira, e eu falei, meu Deus, o que o Senhor tem para falar para a igreja através de mim, né? Através da minha pessoa, como instrumento, né? E aos pouquinhos, né, durante a semana, Deus foi falando ali com alguns acontecimentos, algumas situações. Deus fala sobre a palavra que veio assim, começou a martelar, veio assim, altruísmo. E aí, falei, amém, Senhor. Então é sobre isso, então vamos lá. Altruísmo, aí a gente vai atrás, né? A maioria sabe o que é altruísmo, mas vamos lá, segundo o dicionário online em português, altruísmo significa, segundo o dicionário online em português, ausência de egoísmo, a atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares, dedicação desinteressada, ato de amor ao próximo sem esperar nada em troca. Isso é o significado segundo o dicionário de altruísmo. Aí eu fui fazer um Google rápido assim, só para deixa eu ver assim, só para inicialmente, né, o que sobre textos, né, bíblicos referentes a altruísmo. Óbvio que a gente sabe que tem, né, tem uma série de situações, de exemplo que eu vou estar relatando aqui. E aí veio algumas, né, assim, num texto rápido, alguns versículos sobre altruísmos, né? E alguns versículos que veio, por exemplo, como resultado, veio lá, Deuteronômio 15:11, que diz o seguinte: pois nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre da tua terra. Ou seja, né, a palavra é bem clara que nunca vai cessar o pobre no meio da terra, e você abrirá necessitado. Um outro texto, vou dar só 2, 3 aqui como exemplo. Provérbios 21:13. Lá em Provérbios 21:13 diz o seguinte: o que tapa o teu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Esse é um outro exemplo que veio, né, de textos, quando dei assim, alguns exemplos de texto. E em Mateus também, um outro exemplo, Mateus 6, do 2 ao 4, né, que é aquela parte lá também que diz, que é bem conhecida, né, que diz, quando for dados a esmola, né, o que a mão esquerda der, a mão direita não tem que ficar sabendo, e não tem que fazer alarde como os
eu vou falar em palavras mais minhas do que ler o texto propriamente dito, né? Como fazem falava lá, os hipócritas, né? Nas sinagogas, que faziam todo aquele alarde. A palavra diz, né? Quando você for fazer uma caridade, uma ação, a sua mão faça no secreto, porque o Deus que te vê no secreto vai te honrar e te bem dizer publicamente, né? Vai te honrar publicamente. Então, assim, não é para fazer alarde. E esses versículos, né? E esses versículos, entre outros que foram listados, tem muitos deles, quando listei assim, quando eu falei, deixa eu dar uma listada aí, fala muito sobre essa parte, né? Dos ajudar os necessitados, ajudar o próximo, tal. E aí vem assim, isso ajudar. Isso tem a ver com altruísmo, né? Aí eu fiz a pergunta, mas isso tem a ver com altruísmo? Claro que sim. Isso tem a ver com altruísmo, segundo a definição. Mas altruísmo vai além disso. Não é só, porque essa parte está muito clara na Bíblia, né? Temos que ajudar ao próximo, temos que ajudar o necessitado. Se você não fizer, você vai clamar e não vai receber. A palavra está muito clara sobre isso, mas vai além disso, tem algo mais profundo, né? Um pouquinho mais profundo, vai além disso, né? Jesus disse, lá em Mateus 25, quando foi perguntado, né, quando foi falado, na narração do texto de Mateus 25, né? Estive nu e me vestiste, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, minha moradia. Aí perguntaram, mas quando fizemos isso, né? Quando fizemos isso, Senhor? E o que Jesus respondeu? Quando fizestes aos meus pequeninos, fizeste a mim. Então está muito claro na Bíblia aquilo que Jesus deixou para nós estarmos fazendo, o que necessitamos estar fazendo, da forma como devemos olhar para a necessidade do próximo, e ajudar, né? E fazer ajudar. Porque também, em complemento a isso, lá em Tiago, se eu não me engano, no segundo versículo de Tiago, quando fala de fé e obras, também fala, né? Não adianta nada você chegar um necessitado para você que está nu, está sem roupa, está com fome, e você simplesmente chega e fala, vai lá, Deus te abençoe, se farte, olha lá, e Deus te abençoe, e não faz nada. Isso é fé sem obra. Se você não fizer e não der aquilo que a pessoa te procurou, a necessidade que ela está trazendo, no exemplo, né? Der de comer, der de vestir, não fizer a parte das obras, a palavra é muito clara, fé sem obras é morta. Então, assim, a Bíblia ela vai se complementando em vários aspectos, no que ela vai dizendo assim, sobre a nossa forma, a nossa maneira de ser, como devemos agir, como devemos pensar. Na quarta-feira, aí dando um exemplo, aí entrando no altruísmo, tudo, quando Deus vai falando sobre altruísmo, né? Então tem tudo vai se conectando, né? É uma coisa mais ampla, né? Na quarta-feira eu tive uma reunião no período da tarde, e nesse momento, né? Essa reunião foi assim, foi bem desgastante, digamos assim, foi bem traumática. Teve um momento, tem uma colega minha de trabalho, que ela é da igreja Kairos, irmã em Cristo também, e ela está trabalhando no mesmo time que eu, né? E aí ela está de férias, né? Eu estou cobrindo as férias dela, e veio assim um calhamaço, aí eu falando com a minha chefe, né, no caso, né? Falando assim, Marcelo, por que não fez isso? Tem que fazer aquilo, e aí dando aí como é que eu faço? Tá, então me mostra que eu faço, né? Porque tem coisas que são novas, eu estou fazendo uma atividade nova, relativamente nova, eu não conheço tudo. E ela, não, mas eu estou te falando, e não sei o quê, e foi bem ríspida, assim, em alguns momentos bem ríspidas, né? Bem ríspida, e eu até comentei assim lá em casa, falei, ela está lá em Curitiba, ela não gosta daquele ambiente, ela está estressada, está nervosa, ela está
Chilapando, eu estou virando o alvo dos chicotes, né? E naquele momento Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo. Por quê? Porque na noite anterior a essa reunião, se não me engano, então essa reunião foi na quarta, se não me engano, na terça-feira à noite, a Wanda chegou para mim e falou, durante o dia, ela fez acho que 3 perguntas. Eu estava, né, como eu falei, terça-feira, né, que eu estava foi uma semana atarefada, e eu no trabalho, ela fazia uma pergunta que na minha cabeça é meio óbvia, assim, algumas coisas meio óbvias, e eu respondi assim, meio, né, a facada, meio ríspido, não assim na extrema grosseria, né, a Wanda está aqui, não deixa mentir, não foi assim, mas eu respondi de uma forma um pouquinho ríspida. Depois, e aí, de novo, ela fez a segunda pergunta e outra, né, é assim, não sei o que, meio ríspida. E, se eu não me engano, acho que aconteceu isso com o Andrés também, né, em relação às coisas da Volar, né? Perguntou, tudo bem assim? E aí eu tive essa reunião e na hora depois Deus falou assim comigo, falou aquela lapada, né? Não é? Altruísmo, né? Altruísmo? Então, se você gostou do que você ouviu, da forma como você ouviu na reunião, a forma como você foi tratado nessa reunião, com respostas meio ríspidas, aí eu falei, poxa, pensei, claro que não gostei. Aí na hora eu falei, poxa, mas eu fiz isso com a minha esposa, eu fiz isso com o meu colega de trabalho, meu parceiro, com o Andrés. E a hora eu até comentei, olha lá, o Andrés está lá atrás, também não me deixa mentir. Aí eu falei, Andrés, porque ele ouviu, parte da reunião ele ouviu, eu deixei o microfone. Hã? Sim, claro. A gente tem que perdoar 70 vezes 7, tá? Então, irmãos, é uma coisa assim, né? E quando assim Deus quer falar com você, Deus vai te mostrando, e muitas vezes de uma forma você, na prática ali, né? Então assim, aí eu falei, opa, estou entendendo, Senhor, estou começando a entender o que o Senhor está querendo falar comigo, né? Primeiramente comigo, e passar isso para a igreja, né? E aí eu comentei, falei, poxa, se às vezes eu falo de uma forma ríspida, perdoa, né? Porque se eu não gostei da forma como eu fui tratado, eu não posso fazer para o próximo aquilo que eu não gosto que façam comigo. Então eu tenho que melhorar nas minhas respostas, eu tenho que melhorar no meu jeito de ser, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa que está do outro lado, da mesma forma como eu, né? Como eu não gostei. Será que a pessoa está gostando do jeito que eu estou fazendo? Isso tem a ver com altruísmo. Isso tem a ver com altruísmo. Ou seja, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. E Deus vai falando, né? E Deus vai falando. E eu tomei aquela outra chicotada, mas essa foi do Senhor, para o nosso crescimento e aprendizado. Jesus, lá em Mateus 25, né? É Mateus 25? Se não me engano, Mateus 25. Ele resumiu, né, basicamente, lá os mandamentos, lá em 2, né? Eu anotei, não sei se eu deixei aqui pronto, acho que eu não deixei, mas, enfim, eu não precisa necessariamente ler, que é bem conhecido. Ele pegou, né, os mandamentos e falou, vou resumir em 2 principais. O principal, amará a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Oxe. Se você amar, quando você praticar esses 2, você já está cumprindo todos os mandamentos dos profetas, né? Não foi isso que Jesus falou? Então, se você amar o próximo como a ti mesmo, você jamais vai fazer para o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Amém? E amar ao próximo como a ti mesmo, né? Eu comentei, né, isso em casa, depois sobre isso, e aí foi muito claro, né? Eu preciso melhorar. E aí vem a pergunta, né? Quantos de nós, como foi falado até na abertura pelo Robson, precisamos ser transformados? Precisamos ser transformados, a gente precisa ser transformado direto, a todo dia a gente tem que melhorar. Mas cada um de nós, quanto que a gente precisa, às vezes, melhorar em alguns pontos, às vezes até do cotidiano,
Não precisa ser no profundo, não precisa ser, nossa, não precisa ser aquele negócio, né? Fator, não, porque eu ajudo as instituições, eu faço e eu aconteço. Mas às vezes a gente está pecando, a gente está errando em pequenas atitudes do dia a dia com a pessoa que mais está próxima até do que a gente. Nem é com a pessoa que está longe, às vezes com o próximo, a pessoa que está, mas a gente está ferindo e fazendo aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco, com a pessoa que está mais próxima, que a gente mais ama. Altruísmo tem a ver com empatia. Empatia, com amor. Se colocar no lugar da outra pessoa. É o oposto de egoísmo. Né? A ausência de egoísmo, sinceramente, exatamente o oposto de egoísmo. E aí, né? A gente olha para o nosso derredor, a gente vê o nosso dia a dia, nosso cotidiano, às vezes os acontecimentos aí, notícias, etc. E pensa, né? E aí Deus, né, vai pensando, se todos nós, se a humanidade, né, todos nós praticássemos um pouquinho mais, né, de altruísmo, com certeza viveremos num mundo muito, mas muito melhor. Porque infelizmente, e aí a palavra ela é um pouquinho dura a respeito a isso, nós cristãos temos que seguir, mas a palavra diz, né, que no final dos tempos, que as coisas se esfriaria, e a tendência é o mundo, a quem não está em Cristo, está a se afundar cada vez mais em buracos, e a tendência do mundo é ficar cada vez pior. E nós temos vivido num mundo onde justamente o contrário do altruísmo que tem acontecido no dia a dia, numa boa parte vamos chamar assim de mundo, né? Que as pessoas têm se tornado cada vez mais egoístas, cada vez mais individualistas, cada vez mais temos percebido intolerância, assim, a agressividade à flor da pele, a intolerância, ninguém suporta. Se não é aquilo que você acha que tem que ser do jeito que você quer, do jeito que você gosta, não serve, eu não tenho tolerância. A tolerância está ficando uma coisa demodê, ter tolerância, empatia. Altruísmo tem se tornado algo demodê para o mundo, mas não podemos ser demodê para nós, na igreja de Cristo. E aí, essa semana, agora eu não lembro exatamente o dia, um exemplo, né? Eu fui buscar o Gabriel sozinho, quase todo mundo sabe, o Gabriel. Foi terça-feira mesmo? Então foi terça-feira, tudo foi acontecendo aos poucos, né? Então as coisas foram acontecendo, a partir do momento que eu falei o sim, começou a acontecer as coisas, Jamais. É Deus, é o Senhor mostrando, né, aos poucos. Porque assim, você quer, às vezes a gente quer que, quando fala assim, leva uma palavra, são parentes só, a gente acha que, não, tem gente que acha que é assim, Deus vai dar uma revelação na hora, você vai receber tudo. Não, mas você vai buscando, você vai orando, e Deus vai mostrando. E não é numa lapada só, não é numa varinha de quando, pá, tá aí a palavra. Você vai orando e Deus vai mostrando. E Deus, às vezes, se revela de uma forma meio gradual. Então, na terça-feira, eu fui lá buscar o Gabriel, né, ele falou que foi na terça-feira, e ele questionou um pouquinho essa semana, se queixou um pouquinho que está com pouco funcionário, e estava assim, super... E é McDonald's, né? Então, a maioria sabe que trabalha lá no McDonald's, no Shopping Metrópole, fast food. É um negócio corrido. A pessoa, hoje em dia, a maioria das pessoas querem tudo como se fosse um fast food. Independente de ser um fast food real, para qualquer coisa a pessoa não tem mais paciência, né? Você quer pegar um orçamento lá, a pessoa, se você demorar 5 minutos, você não serve mais para mim. Se a pessoa pede um orçamento de viagem também, você demora um pouquinho, não quer mais para mim. Eu acredito que o Ed, com o negócio das prateleiras, nos trabalhos dele, cada um no seu jeito, professor, o aluno pergunta, se não demora um pouquinho para dar atenção, o professor não presta. Enfim, hoje as pessoas estão intolerantes, está uma coisa assim, absurda. E aí, voltando ao assunto, eu fui lá buscar o Gabriel e eu estava no balcão, porque aí, obviamente, né, a Wanda pediu para levar um lanchinho, o Andrés também leva um lanchinho para mim, né? É claro, né, a fome é constante. A gente tem que acariciar os que têm com fome, tem que fazer a obra, né? Brincadeiras à parte.
Aí eu estava lá e eu estava esperando. Aí eu estava no balcão de recebimento aqui, guardando com o meu papel, o meu ticketzinho para esperar vir o meu lanche. Nisso, eu vi até a gerente dele lá, que estava lá pondo batata, correria, ele na correria para lá e para cá, e eu só observando lá quietinho, falando, normal, faz parte do trabalho, ok, tá aí tudo bem. Nisso chegou um jovem lá, não sei, um jovem, deve menos de 30 anos, 20 e poucos anos, enfim. E eu vi que ele chegou lá, fez o pedido dele, estava lá, chegou no balcão, chegou o pedido dele, né? Apareceu lá o númerozinho do pedido dele, ele encostou lá no balcão, e aí o Gabriel, né? Não é porque é meu filho, mas todo mundo conhece o jeito do Gabriel, ele é educadinho, né? Para falar e tal, e ele pegou a bandeja, né? Colocou lá o refrigerante lá que faltava, estavam os lanches lá tudo bonitinho, e pediu, eu peço desculpa, perdão, um pouco pela demora. Aí o rapaz, assim, super altruísta, ele falou assim, que perdonado, essa bagunça, essa porcaria, tá uma porcaria, uma demora, não sei o quê. Mas assim, foi super agressivo na resposta. E eu estava do lado, assim, falei, só fiquei observando, só fiquei de zóio, assim, falei, até onde vai, vamos ver até onde vai isso, né? Aí ele pegou, reclamou, perdonado, essa bagunça, não sei o quê. Eu fiquei olhando assim, e na hora eu só pensei assim, se você é bom assim, por que você coloca no lugar? Vai lá fazer para ver se você consegue melhorar. Então pensei, eu não falei, óbvio, a gente também tem que saber, não pode sair arrumando confusão, né? Eu só fiquei de olho, mas aí era meu filho, eu fiquei meio que na defesa, porque eu falei, se partir para uma agressão, a gente tem que estar aqui para dar uma defendida, né? Mas assim, eu só fiquei observando aquela situação ocorrer. E aí o rapaz pegou a bandeja, resmungando, foi lá e levou, sentou lá com a namorada, eu fiquei olhando de longe, eu só pensei, aí eu falei, nossa, mas a pessoa, né, será que ela não consegue se colocar um pouquinho no lugar, na hora, nem a palavra altruísta, né, foi na terça-feira, ainda não tinha caído necessariamente, né, só pensei, não podia ter se colocar no lugar, será que se ele estivesse lá fazendo tudo e ele fazendo tudo na correria, ele resolveria o problema? Será que ele gostaria de tomar um esculacho assim, público assim, né? Enfim, isso mostra o quê? Como o mundo está. O que nós estamos enfrentando nesse mundo intolerante, esse mundo egoísta, só pensa, é o meu problema, demorou a minha comida, você não me atendeu direito. É assim, o mundo está assim. E nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos nessa mesma armadilha de termos esse mesmo tipo de pensamento. É o meu problema, eu tenho que resolver, se fechar no mundinho, no nosso mundinho. Temos que pensar no que está acontecendo ao nosso derredor, ao nosso próximo, ao nosso irmão, e as pessoas necessitadas. Isso é um exemplo. O maior exemplo de altruísmo que a gente pode ter na Bíblia é óbvio que é o Senhor Jesus, que é Jesus. É óbvio que é Jesus. Porque Jesus, ele entregou a vida dele na cruz do madeiro por nós, que não merecíamos absolutamente nada. Ou seja, esse é o maior exemplo. Mas aí, assim, esse foi o exemplo máximo. É o que Jesus fez. Mas é Jesus, mas era Jesus. Mas Jesus foi 100% homem, né? 100% Deus, 100% homem. Não, mas aí, né? Mas Marcelo, mas aí é Jesus, né? Mas Jesus, ele era 100%, mas ele era Jesus, né? Ele era Jesus, ok. Então, aí eu peguei um outro exemplo, né? Pegando outro exemplo para ver o altruísmo, onde vai mais a fundo esse negócio da entrega, né? Nós temos outros exemplos incríveis na Bíblia. Tá? Tem vários, se a gente for pegar, tem vários exemplos incríveis na Bíblia. Mas um outro exemplo que mexeu, que aprofundou, assim, Deus colocou o coração, que aprofundou bastante, foi o exemplo do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, antes, um perseguidor, egocêntrico, porque eu aconteço, eu tenho cidadania judia, eu sou judeu, tenho cidadania romana, eu mato, eu faço, aconteço, se sentindo todo poderoso. Só que depois que ele entendeu o chamado do Senhor, recebeu o processo, né? Teve um período com o Senhor, ele fez as obras feitas pelo apóstolo Paulo,
foram incríveis. Exemplo, tirando o exemplo master de Jesus, um exemplo assim que para mim tá ali, de altruísmo. Por exemplo, né, em Atos, eu peguei um exemplo assim, entre vários, né, em Atos do 20 a 24, Atos 20 a 24, eu vou até passar aqui rapidinho. Em Atos dos Apóstolos 20 e 24 diz o seguinte: mas em nada, né, um discurso que Paulo fez aos anciões da igreja de Éfeso, só para contextualizar, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Nesse texto, né, e entre outros, o que Paulo deixa muito claro? Olha o entendimento desse homem, porque esse era era um homem que nasceu como todos nós, tirando que Jesus também nasceu, mas esse era um homem. Olha o entendimento que ele teve daquilo, da obra do Senhor. Para ele não importava mais a vida dele, para ele deixou, né, ele deixou bem claro que não tinha mais importância, se ele ia viver ou ele ia morrer, pela obra de Cristo, não importava mais. O que importava para ele era que se cumprisse o chamado ministerial que Deus entregou na mão dele, independente do que fosse acontecer com a vida dele, mesmo que custasse a própria vida dele, física dele. E ele fez isso com alegria, mesmo quando o Espírito Santo, como ele revelou na palavra, quando quem for aprofundar mais aí no contexto, ele fala que o Espírito Santo não revelava para ele o que ia acontecer, era só em pequenos momentos, de cidade em cidade, que o Espírito Santo revelava pequenas coisas para ele, dizendo, e você vai sofrer perseguições, vai ser preso. Mesmo assim, sem saber o que ia acontecer lá na frente, ele não se acovardou, ele não olhou para o próprio umbigo, ele não foi egoísta, ele foi até o fim, para seguir o mandamento do ministério que Jesus, Senhor, colocou na mão dele. Ele não importava mais a vida, o que ia acontecer com ele. Ele fez isso com alegria, ele fez isso sabendo que ia passar por prisões, tribulações, e por toda série de acontecimentos. Lá em Romanos também, quando ele vai se revelar para a igreja de Romanos, ele falou, eu estou tentando, eu estou com anseio de ir até vocês, mas eu estou sendo impedido, mas eu quero ir, em outras palavras, estou parafraseando aqui com as minhas palavras, mas eu quero chegar até vocês, nem que seja para ter um centelho de luz, de esperança, para que vocês sejam fortalecidos na fé, mesmo sabendo que eu vou sofrer, mesmo tendo impedimento de sendo atacado, sendo caluniado por judeus, pelos religiosos da época, sendo perseguido, preso, açoitado, etc, etc, etc. Ele não olhou para o próprio umbigo. Esse é um exemplo digno de você falar altruísmo, fazendo isso pensando no próximo, pensando na vida e do próximo, para que a vida do próximo seja salva, para que ele cumprisse o mandamento do Senhor. E Paulo nos diz, né, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como sou de Cristo. E aí, para finalizar, vem a pergunta que eu quero fazer, que é a reflexão que fica para mim e fica para a igreja nesse domingo aqui, como foi falado, domingo de carnaval, domingo de feriado, etc. e tal, né? Temos praticado o altruísmo? Estamos sendo seguidores de Paulo, assim como Paulo foi seguidor de Cristo? Como é que está a nossa vida em relação ao ministério, aquilo que Deus colocou nas nossas vidas para fazermos na obra do Senhor? Temos praticado parcial? Temos ajudado o próximo?
temos olhado para o próximo e feito como se gostaria que fizesse a nós mesmos, temos tido empatia com o próximo, temos nos colocado no lugar das pessoas antes de nos colocarmos no nosso próprio egoísmo, ou temos sido egoístas. E não estou falando que é fácil, não. Não é fácil. Praticar o altruísmo não é fácil. Não é fácil. Mas Deus colocou muito claro. E a palavra de Deus é muito bem explicitada sobre o que Jesus praticou, sobre o que Paulo praticou e sobre o que Deus requer das nossas vidas. Fica essa reflexão, como está o nosso altruísmo. Amém? Amém. E aí eu gostaria, só para finalizar, que a igreja se colocasse em pé, e apenas aqueles que consideram que precisam estar melhor nesse quesito, que precisam da ajuda do Senhor, porque não se consideram que precisam estar melhorando, como foi aberto repetindo, como foi aberto pelo próprio Robson, que precisa estar em transformação, que necessita que Deus, o Espírito Santo, o Senhor, ajude a ser melhor, a sermos menos egoístas, a estar olhando para o próximo. Coloca a mão no seu coração e vai fazer uma oração. Aleluias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós clamamos primeiramente pela sua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor, a qual, Senhor, nos possibilita estarmos vivendo cada dia, Senhor. Pai, nós sabemos que somos falhos, somos homens, somos pecadores, Senhor, não somos perfeitos, estamos em pleno aperfeiçoamento, Senhor, em constante aperfeiçoamento, e necessitamos, Senhor, da sua graça poderosa sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha colocar em nosso coração, meu Pai, cada vez mais, para sermos aquilo que o Senhor deseja sobre as nossas vidas, Senhor. Sermos menos egoístas, Senhor. Olharmos para o próximo de uma forma, Senhor, assim como Jesus olhava, Senhor, tendo a visão, Senhor, como uma visão de cristocêntrica da situação, Senhor. Podermos ajudar, meu Pai, fazermos a obra, Senhor, termos a fé e obra, Senhor, porque senão somente a fé sem obras ela é morta, como está em sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para o próximo com compaixão, olharmos para o próximo e tratarmos aos próximos assim como nós gostaríamos de ser tratados, Senhor. Nos ajuda a ser melhor a cada dia, Senhor. A tendência pecaminosa, Senhor, do mundo, Senhor, e do homem, tende a sermos egoístas, nos tende a ser egoísta. Mas, Senhor, que o Seu Santo Espírito, Senhor, nos proporcione, Senhor, justamente o contrário, que o Seu sangue precioso nos purifique, Senhor, e que possamos ser cada vez mais próximos daquilo, pelo menos próximos daquilo que o Paulo fez, Senhor, que possamos ter o entendimento que o Paulo teve, que o Senhor possa nos revelar e possamos ter esse entendimento que o Paulo teve sobre a parte ministerial, Senhor, muitas vezes que nós não enxergamos, estamos adormecidos sobre isso. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu te peço, te clamo, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Bem, igreja, preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Anseia por águas, assim tem
posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero prevalecer contigo até o Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, preciso de ti.